Fala galera, quem fala é o Caio Vieira. Eu quero falar com vocês hoje mano, como é possível nós vencermos uma vida de pecado? Como será que é possível nós vivermos uma vida em santidade real, sabe? Como será que é possível fazer isso? E sabe, pra gente conseguir chegar nessa resposta, antes eu quero que a gente pense um pouco a respeito de algo. Infelizmente, uma parada que nós como igreja nós acabamos fazendo, isso é muito zoado, mas é que nós acabamos demonizando algumas coisas que a real é que não é do capeta. A real é que são coisas que Deus criou. E não estou falando sobre pecado. Mano, pecado é pecado. Pecado é errado. Pecado é contra a vontade de Deus e isso nos separa dele. Mas o que eu estou falando é, uma das coisas que nós acabamos demonizando é a questão do prazer. Então nós acabamos entendendo e achando que, mano, tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que, mano, me dá prazer, se eu acho que é top, deve ser pecado. E tudo aquilo que é triste, tipo, zoado, aquela coisa bem patética, bem não sei o que. Então essas coisas devem ser as coisas santas. Então de um lado tá tudo aquilo que é santo, do outro lado tá tudo aquilo que é pecaminoso. De um lado tá a tristeza, tá a tédio, tá todas essas coisas. Do outro lado tá o prazer, tá a satisfação, tá todas essas paradas. Então, muitas vezes nós acabamos achando que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa ela é santa quando mano, você olha pra uma pessoa, você sabe que ela é santa, quando você olha pra ela, você vê que ela tá triste, olha pra ela, você vê que ela tem a cara de, ai meu Deus, estou seguindo a Jesus, essa é a melhor coisa da vida. Cara, a real é que isso é uma grande mentira, sabe? A verdade é que por a gente ter criado esse rolê de, mano, o prazer é do capeta e tudo aquilo que vem de Deus deve ser aquela coisa sacrificial e tal. Por mais que sim, a Bíblia fala que nós devemos carregar a nossa cruz, sim, nós devemos negar a nós mesmos, sim, tudo isso é verdade. Mas sabe, o prazer não é algo criado pelo diabo, mano. E pra gente conseguir entender isso, eu quero que a gente volte um pouquinho, a gente pense lá em Gênesis. A Bíblia fala que na criação de todas as coisas, Deus ele vai lá e cria a terra. Na terra, a Bíblia fala que existia um lugar e o nome desse lugar era Éden. E lá nesse lugar, Deus vai lá e coloca as árvores, Deus ele vai lá e coloca os animais. E por último, Deus ele coloca o homem. Então Deus ele cria a terra, ele cria para nós um ambiente, e esse ambiente, esse jardim que nós fomos criados e colocados, é chamado de Jardim do Éden. E sabe o que quer dizer Éden? Éden quer dizer prazer. Ou seja, Deus ele cria para mim e para você um ambiente e nos coloca nesse ambiente, e o nome desse ambiente é lugar de prazer. Cara, lugar de prazer. E sabe o que é louco disso? Nesse lugar não existia pecado, nesse lugar não existia, sei lá, coisas carnais, nesse lugar não existia nada disso. Nesse lugar o que existia era um íntimo e profundo relacionamento entre Deus e os homens. Cara, por quê? Porque Deus ele criou o prazer. Deus ele depositou em nós esse anseio pelo prazer. E o que ele fez? Ele fez tudo isso não para que a gente encontrasse prazer em coisas, não para que a gente encontrasse prazer em situações apenas, não para que a gente encontrasse prazer em pessoas apenas, mas para que a gente encontrasse prazer nele e para que ele pudesse suprir esse anseio e esse desejo que nós temos por prazer. Mas o que acontece? Quando o homem cai, quando o homem falha, quando o homem escolhe se afastar de Deus, então esse anseio que nós tínhamos por prazer, ele começa a ser saciado em outras coisas. Nós começamos a tentar saciar esse desejo em outras coisas, coisas que não são plenas como Deus é. E sabe por que eu falo isso? A Bíblia fala que existe plenitude de alegria. Mano, não. Plenitude de alegria está na presença de Deus. Ou seja, plenitude de alegria estava lá no Éden quando o homem tinha relacionamento com Deus. Prazer pleno estava no Éden quando o homem tinha relacionamento com Deus. Mas quando a gente se afasta disso, então o que acontece? Nós começamos a procurar prazer em outras coisas, coisas que não são plenas, coisas que não são tops como é o relacionamento com Deus, mano. Então a verdade é que quando nós vivemos uma vida em pecado, é porque nós estamos procurando em outras coisas aquilo que apenas Deus poderia nos saciar plenamente. Nós buscamos em outras coisas, em outras pessoas, em outras circunstâncias, situações, aquilo que somente Deus poderia nos saciar plenamente. E sabe, assim como esse anseio, assim como esse desejo pelo prazer, uma outra parada que Deus também colocou em nós, e eu vou fazer uma comparação, é a questão da fome. E mano, e por que eu quero falar sobre isso? Porque pensa, cara, não importa o quanto você coma hoje. Não importa se ao terminar esse vídeo aqui eu vou lá, eu saio daqui, eu vou numa churrascaria, eu me mato de comer, eu como tudo que eu quiser, tudo que eu aguentar, eu soco comida pra dentro. Não importa o quanto eu coma hoje, uma coisa é fato, amanhã eu vou sentir fome de novo. Amanhã eu vou sentir fome de novo. E sabe, com relação a essa questão do prazer e a busca pelo prazer, o princípio é válido, cara. O princípio é o mesmo. É por isso que Jesus, por exemplo, quando ele nos ensina, ele vai lá ensinar os discípulos a orar. A Bíblia fala lá que em Mateus 6, no versículo 11, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, cara, você está falando sobre comida? Não, não. Aqui eu quero mudar um pouquinho. Eu quero pensar em Jesus como sendo o pão da vida, porque a Bíblia fala isso. Então pensa, Jesus ele fala pra mim, ele fala pra você, ele fala assim, cara, quando você for orar, pede pra mim a porção diária. Pede pra mim a porção diária de mim mesmo para que eu dê a você. Para que diariamente você possa se alimentar de mim. E sabe o que acontece? É que infelizmente nós achamos que funciona esse rolê de eu me alimentar muito no final de semana, então eu me alimento muito no sábado à noite no culto, então eu me alimento muito no culto de manhã, eu me alimento muito no final de semana, e eu acho que aquilo vai ser o bastante durante toda a semana. Mas assim como a comida, mano, não adianta e não funciona. E aí o que acontece? Você vai lá, você super se empanturra de Jesus, você super se empanturra de Deus, da palavra no final de semana, mas chega durante a semana, você não busca. Chega durante a semana, você não passa tempo com Deus. Chega durante a semana, a gente acaba não passando tempo e encontrando prazer em Deus. E aí o que acontece, mano? O que acontece é muito simples. E aí é o lugar onde o pecado ele ganha espaço. Porque o que acontece é, como nós não encontramos prazer em Deus, como nós não vamos para esse lugar de relacionamento com Ele, então a gente começa a procurar prazer em outras coisas. Então, já que nós não estamos encontrando, e nós não estamos indo para esse lugar de plenitude de alegria que está em Jesus, que está em Deus, então nós começamos a procurar qualquer gambiarra em qualquer outra coisa. E é aí, mano, que o pecado ganha espaço. É aí que nós começamos a nos afastar dele. É aí que nós começamos a cada vez mais romper aquilo que ele tinha pra gente, sabe? Então, mano, quer vencer o pecado? Quer vencer essa vida de pecado? Então, o que eu deixo pra você e o que Deus deixa pra gente é... Então, mano, comece a buscar prazer em Deus. Comece a buscar prazer na presença dele. Entenda que você foi criado pro Éden, você foi criado para esse lugar, sim, santo, mas esse lugar prazeroso. Esse lugar que existe prazer pleno, alegria plena e satisfação plena, cara, que está nele, sabe? Então, o convite de Deus pra mim e pra você é, ei, vá pra esse lugar de prazer. Ei, para de achar que prazer é coisa ruim. Ei, para de achar que prazer é coisa do capeta. Mano, o que é do capeta é essas gambiarras que a gente fica vivendo. Mas a verdade é que o prazer pleno, a satisfação plena, ela está em Deus. Isso é algo santo, puro e agradável, cara. Então, na moral, essa é a verdade e essa é a forma como a gente começa a se posicionar e começa a viver fora dessa vida de pecado. Porque aquilo que nós queríamos no pecado, a gente agora começa a encontrar em Deus. E então, se essa mensagem, se isso que a gente está trocando ideia aqui fez sentido pra você, isso mudou sua mente e te edificou de alguma forma, então, mano, compartilha isso com geral. Manda no grupo de WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha nas redes sociais e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa o sininho aí, porque toda semana a gente tem lançado vídeos aqui. Então é isso, falou, é nóis!